Os crótons são plantas tipicamente tropicais e são originários de países como a Indonésia, a Malásia, a Austrália e ilhas do Pacífico, lugares de clima quente e úmido, por isso eles se adaptam tão bem ao clima do nosso país. É um arbusto que se destaca por ter folhagens coloridas e muito ornamentais. É de cultivo simples e muito versátil, por isso ele é muito utilizado no paisagismo. E no vídeo de hoje eu quero passar várias dicas para cultivar os crótons em vasos, assim como eu cultivo os meus. Assiste esse vídeo até o final e tenha crótons lindos, coloridos e muito saudáveis. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tenho aqui em casa 5 crótons diferentes. Eu cultivo esses 3 aqui na minha varanda e os outros 2 lá no meu quintal. E a primeira dica que eu quero passar nesse vídeo para você que quer cultivar o seu cróton em vaso é a escolha do local para esse vaso de cróton ficar. Os crótons são plantas versáteis. Eles se desenvolvem bem em ambientes de meia sombra e ambientes de sol pleno. Há quem diga que os crótons também podem ser cultivados em ambientes de sombra, desde que haja bastante luminosidade. Eu particularmente acho necessário os crótons pegarem aí um pouco de sol por dia, porque é o sol que vai garantir esse colorido maravilhoso das folhas. Então, quando você for escolher um local para colocar o seu vaso de cróton, coloque em um local aí que ele vai pegar pelo menos 3 horas de sol por dia. Esses meus que estão aqui na varanda pegam sol o período da tarde inteiro, principalmente nessa época do ano. No outono e inverno é a época que costuma pegar mais sol aqui nessa varanda. E é a época que eles ficam mais coloridos e bonitos. Então, se você quiser que o seu vaso de cróton fique mais bonito e com um colorido mais vibrante, procure cultivar ele na meia sombra, pegando um pouquinho de sol, ou então escolha um local onde ele vai pegar sol aí o dia todo. Aí vai ser um cultivo no sol pleno. Ele vai se adaptar muito bem a esse ambiente de sol pleno, inclusive ele pode ser plantado diretamente no solo em jardins e ele se desenvolve super bem. O sol é tão importante que os lados aqui onde o meu cróton pega mais sol, ele é muito mais colorido do que os lados onde ele não pega tanto sol assim. O sol também vai auxiliar aí no processo de fotossíntese da planta e também deixar essa planta mais resistente. A segunda dica que eu quero passar nesse vídeo para você que deseja cultivar o cróton em vaso é escolha um vaso grande. O cróton, ele é um arbusto que pode chegar a até 3 metros de altura. Então, para ele se desenvolver bem sendo cultivado em vasos, esse vaso vai ter que comportar o tamanho da planta. Então, escolha um vaso aí de no mínimo 10 litros. Esses vasos que os meus crótons estão plantados são de 10 litros, eu acho que até poderia ser maior, quem sabe no futuro eu faço o replante dele em um vaso maior, mas por enquanto esse vaso de 10 litros está sendo suficiente. O cróton pode até ser plantado em um vaso pequeno, mas na medida que a planta for crescendo, é importante que a gente vá mudando aí o tamanho do vaso para comportar melhor as raízes da planta. O cróton é uma planta que se desenvolve bem devagar, então tem tempo suficiente aí para a gente ir fazendo os replantes necessários. A terceira dica que eu quero passar nesse vídeo é escolha um bom substrato. Os crótons são plantas perenes, ou seja, eles têm um ciclo de crescimento e desenvolvimento longo. Então ele vai passar aí muito tempo plantado no mesmo substrato. Por isso é muito importante que a gente escolha um substrato de qualidade. Você pode comprar um substrato pronto, ideal para esse tipo de planta.
a gente encontra aí no mercado com bastante facilidade em gardens, floriculturas. Hoje em dia a gente encontra substrato até no supermercado, então tá bem acessível. O importante de se observar é que esse substrato deve ser rico em matéria orgânica, ele precisa ter terra, porque o cróton é um arbusto, ele gosta bastante de terra, tem que ter aí esses componentes orgânicos. E também tem que ser um substrato bem drenável, porque o cróton é uma planta que gosta de certa umidade no substrato, mas ele não tolera ficar encharcado. Se você preferir, você também pode fazer o seu próprio mix. Então, aposte aí em uma mistura de terra vegetal, matéria orgânica, palha de arroz carbonizada, adicione um pouquinho de areia grossa para a construção e também o humus de minhoca para dar uma adubada nesse substrato. Vai ser um substrato muito bom e seu cróton vai se desenvolver super bem. A próxima dica que eu quero passar nesse vídeo é sobre a rega. Os crótons são plantas que gostam de certa umidade no substrato. Então, é muito importante que a gente regue eles com certa frequência. Rega é muito observação. A dica que eu sempre dou aqui no canal é colocar o dedo no substrato, ver se esse substrato já secou. Se tiver seco, é só fazer a rega normalmente. Com o tempo, você vai acostumando com os dias de fazer a rega no seu cróton. Uma outra estratégia que eu uso aqui é colocar forração no vaso. Aqui nesse vasinho tem essa planta que é uma espécie de dinheiro em penca. Ela protege o substrato e ajuda ele a se manter úmido por mais tempo. Se você preferir, você também pode utilizar a casca de pinos para fazer essa forração. A argila expandida também vai funcionar super bem, vai cumprir o papel de proteger esse substrato. E a quinta dica que eu quero passar nesse vídeo sobre o cultivo dos crótons em vaso é fazer uma boa adubação. As plantas também são seres vivos como nós, e como precisamos de vitaminas para nos mantermos saudáveis, as plantas também vão precisar dessas vitaminas, desses nutrientes para se desenvolverem bem. Então, faça aí uma boa adubação no seu cróton. Você pode utilizar adubos orgânicos, como por exemplo, o bocache, o humus de minhoca, os estercos de gado ou de galinha. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como eu faço a adubação desses crótons aqui da varanda usando o esterco de gado. Eu vou deixar ele aqui nos cards e também na descrição para vocês. Eu costumo colocar esterco de gado aqui nos meus crótons mais ou menos 2 vezes por ano, a cada 6 meses. Se você preferir, você também pode usar uma adubação química. Os adubos mais comuns são os NPKs, a gente encontra com bastante facilidade aí no mercado. Tem o NPK de diluir em água, tem também o NPK de liberação lenta. Eu prefiro usar o NPK de liberação lenta e eu coloco aqui de acordo com o que o fabricante pede. Tem NPK que é todo mês, tem NPK que é a cada 3 meses, então eu sempre sigo as orientações do fabricante. Eu vou deixar aqui na tela o NPK que eu estou utilizando atualmente, que é um adubo de liberação lenta, que é o Forte Cote. São umas bolinhas que a gente coloca no vaso e elas vão liberando a adubação lentamente. Ele dura aí cerca de 5 meses no vaso. Então é uma adubação bem versátil para fazer e eu tenho gostado muito de usar porque é uma adubação segura para as minhas plantas. Não tem perigo de queimar as raízes da planta porque ela tem uma capinha que protege ali o adubo. Então vai liberando o adubo de acordo com o que a gente vai regando. Se você quiser experimentar desse adubo, tem link aí na descrição de onde você vai encontrar ele para comprar na internet.
Esses aqui são os meus crótons que ficam aqui no quintal. Eles também pegam uma quantidade boa de sol por dia. Esse daqui tá bem bonitinho. Eu até mostrei ele num vídeo aí que ele tava com cochonilha. Então, a próxima dica que eu quero passar nesse vídeo é observe a sua planta. Às vezes as plantas da gente pegam pragas e a gente nem vê. Então, uma das pragas comuns aí nos crótons é a cochonilha. E a cochonilha pode ser facilmente controlada se a gente observar a planta da gente e descobrir esse ataque logo no comecinho. Aí vai ser muito fácil de tratar e a gente não vai precisar usar inseticidas químicos. Agora, se ela já estiver muito atacada, somente o inseticida vai resolver. Então, é muito melhor a gente descobrir aí o problema logo no início. O que faz a cochonilha atacar muito os crótons é a falta do sol, a falta da claridade. Quando eles são cultivados muito na sombra, eles são muito suscetíveis a esse tipo de praga. E um outro fator é a falta de nutrientes, a falta de adubação. Se a planta tiver com deficiência de algum nutriente, ela vai ficar muito mais sensível a esse ataque aí de pragas e de outras doenças também. Então, nunca deixe de adubar a sua planta, sempre dê nutrientes para ela e dê também um pouquinho de sol para ela ficar mais resistente. E a sétima e última dica que eu quero passar nesse vídeo de hoje para você cultivar o seu cróton em vaso e ter um vaso lindo de cróton faça podas na sua planta. Esses crótons meus da varanda aqui, todos já foram podados. Tem um vídeo aí no canal onde eu mostro como eu faço a poda dos meus crótons. Eu vou deixar ele aqui nos cards e também na descrição. E lá eu podei todos esses crótons aqui da varanda. Eles estavam bem grandões. Tem um vídeo anterior a esse, quando eu mostro esses crótons que eu tenho aqui pela primeira vez. E lá nesse vídeo dá para ver o tanto que eles estavam grandes. Aí eu fiz a poda deles o ano passado e eles já cresceram bastante, já estão precisando de podas novamente. Principalmente porque eles ficam aqui na varanda, então eu não posso deixar eles crescer demais não. E a poda também é muito boa, porque ela vai estimular que o cróton solte brotações novas, brotações mais vigorosas e mais resistentes e vai deixar também ele com uma forma mais bonita. Eu só não recomendo fazer a poda dos crótons nessa época do ano. A gente está entrando agora no outono e daqui uns meses vai vir o inverno. É uma época que os crótons não costumam vegetar muito, eles costumam entrar em dormência, ficam mais quietinhos. Eles não são plantas que gostam muito de frio, então nessa época eles não vegetam bem. Eles costumam até perder algumas folhas se fizer muito frio. O ano passado os meus perderam bastante folha, porque teve um frio bem intenso aqui. E olha que os meus crótons ficam aqui nessa varanda, eles ficam protegidos. Então não se assuste aí se seu cróton começar a perder as folhas no período do inverno. Costuma ser bem normal, porque os crótons eles não suportam temperaturas muito baixas. Como eu disse no início do vídeo, eles são originários de regiões quentes e úmidas. Então, regiões muito frias não são regiões muito boas para cultivar os crótons. Mas depois que passar aí esse período do inverno, você pode fazer a poda, porque quando chegar a primavera e começar ali a dar uma esquentada no clima, eles vão brotar super bem. Então, a melhor estação para fazer a poda dos crótons é a primavera. Você gostou das dicas que eu passei nesse vídeo para cultivar os crótons em vasos? Deixa aí nos comentários e me conta também qual desses crótons que eu mostrei aqui no vídeo que é o seu preferido. Se você gostou desse vídeo e se as dicas que eu passei por aqui foram úteis para você, já deixa o like e compartilha esse vídeo com outra pessoa que também possa gostar desse conteúdo.
Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre as plantas e ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho embaixo do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que toda sexta-feira às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal, repleto de dicas sobre diversas plantas ornamentais. Então não perca tempo, já se inscreva. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você quiser saber mais sobre os crótons, eu vou deixar uma playlist aqui na tela final e também na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!